Galera, questão 11, lá na página 52, está falando o seguinte. Dois automóveis A e B, e aí eu coloquei o A como preto e o móvel B é o móvel vermelho. Partem simultaneamente. O que significa simultaneamente? Partem ao mesmo tempo, eles saem juntos de um mesmo ponto, de um mesmo lugar, tá aqui, com direções perpendiculares entre si. Isso daqui é o grande X dessa questão. Se eles saem com direções perpendiculares, isso significa que suas direções fazem um ângulo de 90 graus. E é o desenho que eu coloquei aqui. Enquanto o B vai seguir no eixo horizontal, pensa numa mesa de sinuca, e eu tenho aqui duas bolas de sinuca. Enquanto uma bola vai sair no eixo horizontal, a outra bola vai sair num eixo perpendicular a ela. Então, a A vai subir e a B vem para cá na horizontal. O móvel A tem velocidade constante igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o A executa um MRU. Se o A executa um MRU, basicamente, qual é a equação que representa o móvel A? V é igual a ΔS sobre ΔT. Eu já vou deixar aqui bem claro que isso diz respeito ao móvel A. O móvel B, movimento uniformemente acelerado. Ó. O B já tem um movimento um pouco mais sofisticado e ele executa um movimento uniformemente variado e esse movimento é acelerado. Só para a gente aproveitar e para lembrar, quando o movimento é uniformemente variado, esse movimento ele é basicamente representado por três equações. Que equações são essas? A equação da velocidade. Qual é essa equação? V0 mais ou menos A vezes T. A equação do deslocamento, que é qual? ΔS é V0T mais ou menos AT quadrado dividido por 2. E por fim, a junção dessas duas equações, que é a equação de Torricelli, que é dada por V quadrado, V0 ao quadrado, mais ou menos 2A vezes ΔS. Essas são as equações que representam o movimento uniformemente variado. O B é um movimento uniformemente variado, aí ele fala, partindo do repouso, então velocidade inicial do B é 0, com aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, e a pergunta é, qual é a distância entre os dois móveis, entre os móveis A e B, depois que se passarem 5 segundos? Então, deixa eu separar aqui, para não ficar muito confuso. Vamos analisar o móvel A. Bom, o móvel A executa um MRU. Qual é a equação, então, que representa o móvel A? VA é ΔS dividido por ΔT. Qual é a velocidade do móvel A? 10 metros por segundo ao quadrado. A distância percorrida é o que eu quero saber. E o tempo de referência vale 5 segundos. 5 vem para cá multiplicando. Então, o A se deslocou 50 metros nesse intervalo de tempo. Quando nós analisamos o móvel B já executa um movimento uniformemente variado. E o que nós temos para o móvel B? Velocidade inicial, aceleração, tempo e eu quero o deslocamento. Como que eu quero o deslocamento? Eu vou utilizar a equação do deslocamento, que é qual? ΔS é V0T mais ou menos AT quadrado dividido por 2. Então, ó, o deslocamento do B vai ser dado. Velocidade inicial é 0 e 0 vezes qualquer coisa dá 0 também. Mas, porque o movimento dele é progressivo e acelerado, então o sinal da velocidade e da aceleração devem ser iguais. Qual é a aceleração do B? 4. Quanto tempo ele quer saber? 5 ao quadrado dividido por 2. Então, ó, deslocamento do B vai ser igual 4 dividido por 2 dá 2, 5 ao quadrado dá 25.
Então, o B também se deslocou nesse intervalo de tempo, 50 metros. Vamos voltar lá para o nosso desenho inicial. Então, após 5 segundos, o A está aqui e ele andou 50 metros. Após 5 segundos, o B está aqui e ele também andou 50 metros. Vou colocar aqui, não, vou trocar de folha, senão vai ficar muito cheio. Vamos refazer esse desenho. Então, ó, o A se deslocou 50 metros. O B se deslocou 50 metros também. E o que o exercício quer saber? Isso daqui. Qual é a distância entre eles? Já que o A vai estar aqui e o B vai estar aqui, essa daqui é a distância entre A e B. Então, como as direções são perpendiculares entre si, nós formamos um triângulo retângulo, onde a distância percorrida pelo A é o cateto, a distância percorrida pelo B é o outro cateto e a distância entre eles é a hipotenusa. Então, a distância entre A e B vale quanto? 50 ao quadrado mais 50 ao quadrado e todo mundo dentro da raiz. Então, a distância entre A e B vale 50, 2 vezes 50 ao quadrado. Certo? Porque 50 ao quadrado mais 50 ao quadrado é 2 vezes 50 ao quadrado. Então, a distância entre A e B, 50 ao quadrado pode sair da raiz, vai valer quanto? 50 raiz de 2. Raiz de 2 vale aproximadamente 1,4. Eu tenho que saber isso? Sim, eu tenho que saber isso, não tem como, principalmente para o PISME. Eu já tinha feito isso em sala com vocês, mas vamos relembrar. Eu tenho que saber a raiz de 1 a 10. Não tenho escolha, não é difícil de gravar e isso vai ser importante para mim nas provas de concursos. Então, vamos lá. Raiz de 1, raiz de 2, 1,4, raiz de 3, 1,7. Aqui a gente já começa a trabalhar o aproximado. Raiz de 4, 2. A partir do raiz de 4, a gente vai aumentando de 0,2 em 0,2. Então, raiz de 5, aproximadamente 2,2. Raiz de 6, aproximadamente 2,4. Raiz de 7, 2,6. Raiz de 8, 2,8. Raiz de 9, 3. Raiz de 10, isso daqui é importante, lembra daquela nossa ordem de grandeza? Aproximadamente 3,16. Então, vamos voltar para cá. A distância entre A e B é 50 vezes 1,4. Lembrando que isso é uma aproximação, então nosso resultado também é aproximado. Então, a distância entre A e B, 50 vezes 1,4 vai aproximadamente 70. E aí, a resposta, né, aproximada mais próxima, aproximada, né, do valor mais próximo, é a da letra E, que está colocando 71 metros.